Salve galera, tranquilo? Eu vim trazer uma aula um pouco diferente, uma aula meio teórica. Por qual motivo? Porque eu dei essa aula semana passada infinitas vezes e há um estranhamento comum por parte dos alunos que essa aula normalmente ela não é dada. E apareceu na época ano passado, apareceu ali uma ideia no Colégio Naval, eu preciso que vocês entendam basicamente alguns conceitos elementares para que vocês possam fazer questões, sobretudo tal como a da EPICA do ano passado. Então presta atenção. Meu nome é Pablo Marques, eu sou professor de matemática, atuo com foco aí, maioridade aí, nas turmas de Colégio Naval EPICA, eu fiz a prova, faço faculdade na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, estou aqui para te apresentar aí alguns conceitos legais. Então vamos lá. Sistema de numeração. Se eu te contar que quando eu pergunto em sala o que é número, os alunos eles dão um deslize. Então, cara, número, diferente do que a gente pensa, ele é um ente matemático cuja função é quantificar objetos. E não necessariamente quantificar objetos tem a ver com atribuir números, associá-las a números. Por exemplo, eu te perguntar assim, quantos garfos tu tem em casa? Tu vai associar a quantidade de garfos à quantidade de números. E não necessariamente isso é um número. Então, o que rola? Há um problema com os alunos que é achar que contar é dizer o número o numeral que está associado àquilo. E não é. Para ser sincero, contar nada mais é que comparar. Como assim, Pablo? A tua irmã de 3 anos, 4 anos, tipo, eu tenho irmã de 4 anos, por que eu tô contando assim? Ela pode me dizer, por exemplo, se eu der 5 balinhas para ela, falar, Milena, divide com a Maria, igual. Todo mundo tem que ter a mesma coisa. Ela vai perceber em algum momento que não vai ter como dividir igual, porque vai sobrar uma bala. Mesmo sem saber que são 5, ela consegue separar ali e vai ver que vai sobrar para alguém. E como que eu faço isso? O que é contar? Contar é associar conjuntos, então. Então, qual é a ideia inicial de contagem? Embora essa história, segundo uma das pesquisadoras que eu acompanho, a Tatiana Rock, estuda a história da matemática, segundo ela, essa história não é 100% verídica, mas eu acho que ela ilustra muito bem o que a gente está trabalhando. A história lá da caverna das ovelhas, que como que surgiu em tese a contagem. Para que não sumissem ovelhas, carneiros, o que o cara fazia, o homem lá antigo? Ele associava ovelhas a pedras. Então cada ovelha que saía, ele depositava uma pedrinha. E quando as ovelhas voltavam, ele retirava as pedrinhas. De que modo? Cada ovelha relacionava-se a uma pedra, cada pedra a uma ovelha. Então ele fazia uma relação bionívoca entre esses dois conjuntos, de modo a associar um com um. Então, se sobrasse pedra, eu perdi a ovelha. Se chegasse ovelha e não tivesse pedra para todo mundo, eu ganhei ovelha ao longo do dia. Então, por mais que ele não soubesse o número associado àquela quantidade, porque esse conceito ainda não existia, o numeral, na verdade, ele sabia contar. Então, número não tem a ver com 1, 2, 3, 10, 20, 25, não. Número é uma ideia de quantidade, número é um conceito abstrato. Tanto é que se eu tiver 2 pilões aqui e R$2 no bolso, são coisas diferentes, embora representadas pelo mesmo numeral. Então, eu posso dizer para você que número é um conceito abstrato, os alunos eles viram isso, e numeral é uma forma de representar um número. Então, por exemplo, eu poderia dizer 2, 2, 2, 2, 2. Então, teria o número 2 representado por 2, ou talvez por 2 tracinhos representando 2 em número romano. Então, numeral é uma representação de um número. Algarismo são símbolos matemáticos que a gente utiliza para representar, para compor esses numerais. E assim, sendo sincero, o nome correto é numeral. Não é número 2, o numeral 2, mas a gente chama de número e não tem problema quanto a isso. Mas o que eu acho, de tudo que eu falei em sala de aula para os alunos presencial, eu acho que existem alguns pontos mais importantes, como por exemplo, o nosso sistema de numeração é um sistema posicional. Posicional. O que isso significa? Um sistema ser posicional? Que um número, um algarismo, se mudado, se variado de posição dentro de um número, variado, não sei se está certo não, mas se ele mudar de posição dentro de um número, de um numeral,
existiu uma diferença. E o exemplo que eu dei em sala para os alunos, ele foi assim, ó. Eu vou te dar um valor, uma quantia de 2 algarismos, um numeral, número de 2 algarismos composto pelos algarismos 2 e 9. E o que você prefere? Receber R$29, 2 e 9, ou você prefere receber R$92? E aí a resposta foi unânime. Todo mundo preferia ganhar R$92. Mas aí que tá. Se eu tenho um número de 2 algarismos, e algarismo é isso aqui, o que compõe o número, pode ser um dos 9, levando em consideração que o 0 é o tal algarismo insignificativo, tá, galera? Todo mundo preferiu ganhar R$92. O que tu prefere, Sara? Ganhar 17 ou R$71? 71. Pô, mas 71 não é a mesma coisa? Não é 17, 71? Não, porque o nosso sistema de numeração é posicional. Como a gente trabalha na base 10 e havendo aí uma boa repercussão desse vídeo que eu tô gravando, eu posso gravar um vídeo de mudança de base. Mas a princípio, ó, a gente usa o sistema de numeração de base 10. Então, ó, sistema de base 10, sistema de numeração de base 10. Pablo, o que é base? Cara, a minha base é a quantidade de símbolos que eu utilizo. Por exemplo, eu tenho aqui 10 símbolos, então meu sistema de numeração é um sistema decimal. Nosso sistema de numeração de base 10. O teu computador, ele usa um sistema de numeração de base 2, apenas com 2 símbolos. Existem aí, ó. Existe pelo menos uma ideia de que, eu estava lendo pelo menos, de que o nosso sistema inicialmente ele não era de base 10, ele era um sistema reduzido. E aí, qual o problema de trabalhar com sistemas menores, tipo sistema de base 2? Que, cara, se tu pra ter uma noção, número 4, 1, 2, 3, 4, número 4 na base 10 equivale ao número 100 na base 2. O número 8 na base 10 equivale ao número 1000 na base 2. Então, para a gente representar aquilo que a gente precisa, os números ficariam muito grandes. O sistema de base 10 ele funciona muito bem. Mas tem também sistema de base 11, pelo menos. O sistema de base 11, pelo menos, ele é bem utilizado em algumas áreas aí. Eu tive isso numa aula de computação na faculdade, mas a gente, dentro do meio de concursinho aqui, trabalha mais com o sistema de base 2 até base 10. Nosso sistema de numeração ser posicional significa o quê? Cara, todo número ele pode ser escrito da seguinte forma. Ó, imagina, vou botar como se fossem exemplos. Imagina o seguinte, filho. O número 922. Esse número ele pode ser escrito como sendo 2 vezes 10 elevado a 0, mais 2 vezes 10 elevado a 1, mais 9 vezes 10 elevado a 2. Na escola, a tua professora do 6º ano, 7º ano, chamou isso de forma canônica. Poderia representar esse número como sendo 922. Tu pode representar dessa forma, que é a forma canônica ou polinomial, e assim vai. Mas, Pablo, com qual objetivo tu tá me ensinando isso? Vou pegar meu telefone para a gente ver a questão que caiu da Epicado ano passado, para tu ver como é problemática a não utilização desse modo. Ó, pegar aqui que eu coloquei na lista dos alunos, justamente para mostrar isso. Cadê? Mandei para a unidade tal. Ó, vamos abrir aqui o material. Se liga. Questão 15, né? Considere todos os números naturais de 2 algarismos. Questão 15, EPICAR 2022, ó. Prova do ano passado. EPICAR 22. Considere todos os números. Cadê? Considere todos os números de 2 algarismos, tais que o número é o triplo do produto de seus algarismos. Cara, como que eu diferencio um número de 2 algarismos que eu não conheço do produto de seus algarismos? É simples. Eu vou dizer para você o seguinte. Pensa em todos os números AB. O número AB aqui é o número que tem algarismo das unidades B e algarismo das dezenas A. Então, ó, esse daqui é o que a gente chama de algarismo de primeira ordem e esse daqui é o algarismo de segunda ordem. Então, a ordem de um algarismo dentro de um número é qual posição ele ocupa contando da direita para a esquerda. Então, primeira, segunda, ó, primeira, segunda, terceira ordem e assim vai. Então, pensa no número AB, algarismo das dezenas A e unidades B,
De modo que esse número, ele é o triplo 3A vezes B. Os algarismos são A e B, e assim vai. Cara, como que eu faria isso se eu não soubesse da forma polinomial? Provavelmente eu não faria, ou eu faria igual meu irmão. Ele me contou que no dia da prova, ele escreveu todos os números de 10 a 99 e viu quais tinham a propriedade. Pô, pá, mas ficou muito número. Nem ficou. Ele só olhou os múltiplos de 3, e são poucos. Não são nem 20 múltiplos, aliás. Não são nem... São menos de 33 múltiplos que ele olhou. Então ficou mais fácil. Mas eu falei assim, Eric, era só fazer assim, irmão. AB é 10A mais B. Isso igual a 3AB. E aí não tem jeito. Se eu mudar de lado, ó, ficou assim, 10A igual a 3AB menos B. Ou seja, 10A é igual a B que multiplica 3A menos 1. Maneiro. Algumas pessoas fizeram o contrário, ó. Algumas pessoas fizeram assim, 10A mais B. Então, ó, B é igual, muda de lado, a B, a A, que multiplica 3B menos 10. Eu preferi trabalhar com esse porque, se eu sei que 10A é igual a B que multiplica 3A menos 1, eu posso testar sem problema. Porque, vê comigo, de um lado eu tenho múltiplo de 10, então fica um pouco mais fácil, de boa. Porque se isso aqui é múltiplo de 10, 3A menos 1 vezes B tem que ser múltiplo de 10, eu posso testar de boa. E depois que eu cheguei aqui, fica tranquilo, ó. Se eu fizer A igual a 1, eu tenho o seguinte, 10 é igual a 3A menos 1. Existe algum número que atinge essa propriedade? Ó, perdão. É igual a B, que multiplica 3 vezes 1, 3, menos 2, menos 1, 2. 2B igual a 5, então B igual a 5. O número 15 tem essa propriedade. 1 vezes 5 é 5. 15 é 3 vezes 5. Se eu tivesse A igual a 2, então eu teria 20 é igual a B, que multiplica 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. Então eu teria que B igual a 4. Ou seja, 24 é um número e 15 é outro número. Se eu fizesse todos os algarismos de 1 até 9, A igual a 1, A igual a 2, A igual a 3, até o A igual a 9, eu conseguiria perceber que só são essas duas possibilidades. Então, ao invés de eu escrever 90 números, eu testei só 9 casos. Poderia até perceber que alguns, de fato, não dariam certo. Não vou fazer, porque o meu objetivo era te mostrar uma ideia. Quer ver uma segunda ideia para esse problema? Para esse tipo de problema? Quando ele te fala assim, já caiu na SpaceX, já caiu na EPK? A da SpaceX diz mais ou menos o seguinte. Pensa num número. Ó, foi uma questão da SpaceX, se eu não me engano, de 98. Questão antiga. SpaceX, pensa num número de dois algarismos. Ó, pensa num número de dois algarismos desconhecidos. O número AB. De modo que a soma dos algarismos dê 8. E que a diferença entre o número e o número formado pela inversão dos seus algarismos, então se era B, BA, seja igual a 18. Qual é o número inicial? E aí era uma questão extremamente simples, desde que você estivesse bem familiarizado com a forma polinomial. Como assim, Pablo? Olha, AB é 10A mais B. 10A mais B. Menos BA, 10B mais A. Igual a 18. Então, ó, 10A menos A, 9A. Por que menos? Porque esse menos muda o sinal de geral, ó, que virou menos. 10A menos A, 9A. B menos 10B, menos 9B igual a 18. Então, como eu falei, todas as parcelas, todos os fatores aqui, todos os monômios envolvidos, eles são múltiplos de 9. Então, vou simplificar geral por 9. Ó. Então, fico assim, A menos B, vou botar aqui de preto mesmo, A menos B igual a 2. Ou seja, fiquei no final, filhotes, com o sistema A menos B igual a 2 e A mais B igual a 8. Várias formas de solucionar. Eu vou solucionar somando. Ó.
Quando eu somo, B menos B vai embora. 2A igual a 10. A igual a 5. Qual é o número que eu somo a 5 para ter 8? 3. B igual a 3. Então o número era 53. De boa. Deu para absorver essas ideias? Então, se tu é meu aluno presencial, comenta aí para eu saber se tu assistiu essa aula. Se tu não é, comenta aí o que tu achou, se tu entendeu, qual foi a dúvida que ficou. Tamo junto e até o próximo.